Estamos no capítulo 30 do livro Rumo a uma Vida Significativa, na página 315. Então, o último capítulo, justamente, é redenção para uma vida significativa. Então, diz a profecia em Isaías: a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Ou seja, quando Mashiach chegar, haverá um conhecimento de Deus pleno que vai estar cobrindo toda a face da terra. Então, o Rebbe sobre este assunto diz que a redenção final não é mais o sonho de um futuro distante, mas uma realidade iminente. Na prática, isso é uma questão que depende mais de como a gente encara, como a gente observa, e colocando da seguinte maneira: muitas pessoas pensam que falar de Mashiach é, passaram 2000 anos, vai passar mais 2000. É algo distante, algo fora como chama, de contexto, algo que é uma ilusão. Então, o Rebbe diz, na verdade, não é um sonho de um futuro distante, mas uma realidade iminente, algo que está para acontecer em qualquer momento. Então, quando o Rebbe assumiu a liderança do movimento Lubavitch em 1951, declarou que o longo processo da história humana estava, afinal, começando a realizar-se. Esta geração é a geração final do exílio, disse ele, e a primeira da redenção. A redenção pessoal e a redenção universal, conduzindo à perfeição da sociedade e a um mundo repleto de percepção de Deus. Tudo agora depende de nós, ou seja, da gente poder enxergar isto. Este foi o tema principal da vida do Rebbe. Certa vez ele escreveu numa carta: desde o dia em que fui para a escola, e mesmo anteriormente a ele, a visão da redenção futura começou a tomar forma em minha mente. Uma redenção de grande amplitude e esplendor, através da qual se entenderá o objetivo do sofrimento, os severos decretos e aniquilações do exílio. Ou seja, na prática, vemos o Rebbe dedicou praticamente sua vida para esta ideia, para o conceito da redenção. Agora, por que redenção? Imagine que você viveu sua vida inteira em um túnel escuro. Seus pais e avós também ali viveram, assim como os pais e avós deles. Você se acostumou com as trevas e desenvolveu as aptidões necessárias à sobrevivência. Você segue pela vida, às vezes cambaleando no escuro, outras vezes tateando para encontrar o caminho. Está totalmente resignado com o fato de que assim é a vida e de que ela vai continuar assim. Mas alguém lhe contou, ou você leu em algum livro antigo que, há muito tempo atrás, seus ancestrais viveram em um lugar muito diferente, cheio de luz. Você soube que, de fato, existe uma luz no fim desse túnel, que não precisa necessariamente passar a vida inteira na escuridão. Contudo, você é cético. Afinal de contas, esta escuridão é a única vida que você conhece. Depois de tantas gerações terem vivido neste túnel, será possível acreditar em uma história antiga sobre a possibilidade de uma vida fora dela? Além disto, você aprendeu a sobreviver aqui, a se sentir à vontade na escuridão. Então, por que desejaria arriscar uma mudança? Justamente o ser humano tem muito receio das mudanças. Trocar o certo pelo incerto. Estamos falando disso agora há pouco. Contudo, alguma coisa dentro de você diz que não está certo viver nesta escuridão. Não importa o quão acostumado a ela você esteja. Ainda se sente assustado e inseguro. Você se dá conta de que, embora a escuridão possa ser uma parte da vida, ela não é a vida propriamente dita. Enquanto tropeçamos e tateamos o nosso caminho, nos perguntamos se algum dia iremos encontrar a verdadeira felicidade. Será que algum dia encontraremos paz interior e levaremos uma existência realmente significativa? Ou estamos destinados a uma vida carregada de medo e confusão? A virtude e a bondade acabarão prevalecendo? Caso contrário, como justificar para nós mesmos e para nossos filhos a necessidade de adotar princípios éticos e morais
Afinal de contas, embora a natureza humana almeje objetivos elevados, qual é o sentido de se esforçar tanto para levar uma vida virtuosa se tal esforço não leva a lugar nenhum? Ou seja, na prática, nós temos que saber que todo o que estamos fazendo, ficar no escuro, naquele túnel, nos leva aonde? A permanecer no túnel. Então, a resposta a todas estas perguntas é uma única palavra: redenção. Redenção é a luz no fim do túnel. Redenção é Deus nos dizendo que a razão pela qual Ele criou o universo vai de fato prevalecer, que a bondade vai triunfar e que nossas vidas podem ser significativas. A redenção é a parte integral tanto do plano de Deus quanto da vida humana. Sem redenção, nossas vidas seriam de fato sem sentido. Um infinito túnel de escuridão com pouca consciência de uma existência diferente e nenhuma esperança de algum dia alcançar a luz. Ou seja, como se diz, o mundo está uma bagunça. Qual é o sentido de lutar contra essa bagunça, contra toda essa escuridão? A esperança de ter um mundo melhor, de a gente poder herdar um mundo melhor para nossos filhos. E esse é o sentido aqui. Contudo, surge uma pergunta. Redenção do quê? Mas do que nós precisamos ser redimidos? De estarmos aprisionados na armadilha da escuridão do mundo material, que oscurece nossa busca por significado, de uma vida apática e sem objetivo, dos nossos medos e dúvidas. Se a gente analisa o mundo que nós temos hoje em dia na frente, o que o mundo nos apresenta hoje, independentemente da sociedade capitalista ou não você tem uma vida onde você se deu bem, ou não fez diferença, entre aspas. A vida em si não tem um sentido inerente próprio. Deus criou cada um de nós como uma centelha divina que, quando cultivada, nos permite iluminar as trevas e seguir adiante. Como se cultiva esta centelha? Reconhecendo a força no interior da sua alma, elevando-se acima do seu ego e reconhecendo uma força absoluta, que é muito maior que você mesmo. Sendo uma pessoa generosa, elevando uma vida virtuosa, ou seja, transcendendo. E, acima de tudo, percebendo que no meio da escuridão existe de fato uma luz a ser encontrada, que irá imbuir cada ato de virtude com um significado infinito. A redenção não é algo que acontece no final de sua vida na Terra. É um processo cumulativo que começa no início das nossas vidas. E cada ato de bondade nos aproxima mais um passo da finalização do processo. Redenção significa um fim no negrume e a confusão. Significa um tempo de harmonia. A redenção é um milagre? Não. A redenção é a evolução deste mundo. É a forma como as coisas sempre se destinam a ser. Mas como podemos estar certos de que vamos ser redimidos? Afinal de contas, quando olhamos em volta, o mundo parece estar ainda bem longe da redenção. O egoísmo e a escuridão predominam. A gente não está num filme, como chama, de Steven Spielberg ou de Walt Disney, onde o bem triunfa e o mal sucumbe. A resposta é clara, é que Deus nos assegurou que assim seria. Faça a si mesmo uma pergunta simples. Por que você luta para alcançar uma vida significativa? Por que não se sente bem vivendo apenas para si próprio, sem pensar em nada além dos seus íntimos desejos e necessidades? Uma simples vida pacata. Acabou. Somos movidos por um paradoxo, uma força criada pela atração de dois opostos. Nosso corpo, que representa o universo material, e nossa alma, que representa o universo espiritual. Tudo em nossa existência é marcado por esta dicotomia. Vivemos em um mundo imperfeito e, no entanto, buscamos a perfeição. Levamos uma vida cheia de dor e dificuldade e, no entanto, lutamos por paz e harmonia. Faz lembrar aquela história do Reb Levi Yitzhak de Berdichev,
acho que já contei algumas oportunidades, que Deus colocou o mundo com suas tentações acessíveis e o mundo vindouro numa prateleira. E ele desafiou Deus, se você colocasse o mundo material e as tentações na prateleira e o mundo vindouro olho nu, todo mundo seria tzadik. O mesmo é verdade numa escala coletiva e global. Desde o início dos tempos, os homens têm investido seus corações e mentes para tornar a vida um pouco melhor. Criamos novos sistemas políticos e econômicos, buscamos a cultura e o esclarecimento, desenvolvemos a indústria e os empreendimentos, tudo em busca de uma sociedade mais perfeita. Não obstante, as extremas diferenças entre raças, nações e credos, as pessoas que habitam o mundo, 6 bilhões ou 7 bilhões por enquanto, estão procurando uma vida melhor. Em uma palavra, estamos todos à procura da redenção. Não se deixe intimidar pela palavra redenção. Não é necessariamente uma questão religiosa ou espiritual. Redenção significa liberdade. Liberdade das limitações que confinam o espírito humano. Ser redimido significa ser liberto de um regime tirânico. Ser liberto de um hábito perigoso ou de uma situação ultrajante. Ser liberto do medo dentro de nós e do caos que obscurece a nossa visão. Ser liberto simplesmente dos estereótipos, das limitações que temos. Então, estamos todos à procura de redenção. Quer usemos esta palavra ou não. Alguns de nós experimentam breves explosões de liberdade, mas na maioria das vezes nos resignamos com vidas desprovidas de tal luz e claridade. As correntes da nossa existência parecem ser excessivamente poderosas. Nós vivemos em um estado de confinamento, de exílio. Os grilhões do mundo material nos confinam na escuridão. Então, como se libertar? Reconhecendo que você foi criado por Deus, à imagem de Deus, e, portanto, é inerentemente bom. Percebendo que você vem de um lugar mais elevado do que este mundo limitado e que sua missão na Terra não é meramente utilizar o mundo material para sua própria satisfação, mas purificá-lo e civilizá-lo através de atos virtuosos. Sim, pode ser difícil encontrar significado neste mundo sombrio. Acreditar em Deus e vivenciar Deus é um processo que exige muito esforço. Mas o primeiro passo é simples. Antes de poder escapar da escuridão, você deve reconhecer que ela existe. Ou seja, temos que admitir que há escuridão. Antes de poder deixar seu estado de exílio, deve reconhecer que está vivendo nele. É simplesmente que nem falar para um médico. Qualquer tratamento médico parte de um princípio. Você admitir que está doente. Num sufocante dia de verão, um velhinho desceu a um porão fresco em busca de algum refrigério. No momento em que entrava, a escuridão impediu de enxergar. Não se preocupe, disse outro homem no porão. É natural que, quando você sai da claridade para a escuridão, fique impossibilitado de ver. Mas daqui a pouco, os seus olhos vão se acostumar a ela. E você mal perceberá que está na escuridão. Meu caro amigo, respondeu o idoso, virando-se para sair. É isso exatamente do que tenho medo. A escuridão é escuridão. O perigo é você se convencer de que é luz. Muito profundo. A gente, não sei, aquele que teve uma vida ruim, uma vida com necessidades, com privações, é a vida que ele conhece. Não conhece outra coisa e pensa que isso é bom. Como vai acontecer a redenção? A redenção vai alterar radicalmente nossas vidas. Sim e não. Ou seja, a redenção vai alterar radicalmente nossas vidas? Sim e não. O mundo físico ao nosso redor não vai mudar. Na realidade, nós vamos mudar. Maimonides declarou explicitamente que nenhum milagre deve ocorrer. A redenção não será um acontecimento sobrenatural ou apocalíptico. A era da redenção, ou a era messiânica, diz Maimonides, será um tempo em que todos nós estaremos absorvidos em conhecer Deus, apreciar a sua luz. Isto significa, em parte, que as pessoas perceberão Deus em todas as suas experiências. Quer seja um médico, um homem de negócios ou um pai, todos veremos nossos objetivos materiais através do filtro da espiritualidade, não como um fim em si mesmo,
mas como um instrumento para um fim mais elevado. Da mesma forma, como uma pessoa faminta naturalmente anseia por comida, nós naturalmente ansiaremos por bondade. Vamos intuir o que é certo ou errado e agir de acordo. Não haverá mais uma dicotomia entre nossos corações e mentes, nossos corpos e almas, nossos sentimentos internos e externos. Todos nós conseguiremos reconhecer que cada detalhe deste universo é obra de Deus. A redenção final virá de uma forma similar à redenção e ao êxodo do Egito. Assim como Moisés foi enviado por Deus para comandar a libertação do Egito, um Messias, Mashiach, vai liderar o povo inteiro à redenção final. E isso vai ser de uma hora para outra. Moisés estava pastando, estava com um carneirinho e de repente Deus se revelou a ele através da sarça ardente e falou para ele, você tem uma missão para você. Por que a necessidade de um líder? Porque embora cada um de nós tenha dentro de si uma centelha divina, a escuridão do mundo material é esmagadora. Deus nos envia, portanto, um líder altruísta que possa se elevar sobre as distrações materiais, que seja sensível às necessidades de uma geração e que possua a habilidade de comunicar a mensagem divina à nossa sociedade complicada e confusa. E que, por intermédio de suas ações e ensinamentos, nos inspire a estudar a sabedoria de Deus e a viver de acordo com suas leis. Simplesmente, à luz de quem você sente vergonha de não fazer isto. Na verdade, o ser humano, até por natureza, se a gente falar que tem uma forma de vida um pouco mais altruísta, não é para mim, é impossível, não consigo, não dá. Mas quando você vê que alguém consegue, então você diz, espera aí, talvez eu também consigo. Todas as nações do mundo serão motivadas a servir a Deus unidas, a cumprir suas obrigações, seguindo os mandamentos morais e divinos, como está escrito na Bíblia. E onde estamos agora? Depois de milhares de anos vivendo no túnel e viajando através de sua escuridão, agora estamos no limiar da era da redenção. Mudanças revolucionárias estão acontecendo em todas as frentes, no nível pessoal, em uma escala global, na tecnologia, na política, no espírito humano. Os valores de liberdade, tolerância e generosidade estão se espalhando por toda a comunidade de nações. Em alguns lugares a escuridão está lutando veementemente contra, não? A família tornou-se novamente importante, ao passo que as pessoas procuram construir relacionamentos significativos que superem suas carreiras ou desejos materiais. Por toda a América e por todo o mundo, as pessoas estão procurando genuinamente um sentido espiritual para encontrar a própria essência do seu ser. Existe um compromisso maior com a mudança interior e o crescimento pessoal. Em vez de colocar a culpa nos outros, as pessoas estão começando a perceber que devem assumir a responsabilidade por suas próprias vidas e estão empenhadas a consegui-lo. É um fato que realmente faz alguns anos eu venho percebendo várias pessoas que começam uma atitude diferente. Antigamente, todo mundo não presta, então eu também não vou prestar. Todo mundo faz errado, então eu também vou fazer errado. E há um movimento de pessoas que dizem que não vale a pena. Eu vou ser certo. Eu vou viver de acordo com as regras. Eu vou ser correto. Não adianta reclamar que todo mundo é corrupto e eu, na prática, passo a ser um anticorruptor. Na prática, cada um de nós tem que tentar se empenhar para viver uma vida um pouco mais correta também. Então, o mundo pode estar pronto para a redenção, mas como nos preparamos para ela? Abrindo nossos olhos e compreendendo a época singular em que vivemos, reconhecendo que os acontecimentos que se manifestam a cada dia são parte do processo que leva à vida significativa da redenção, aprendendo a respeito de Deus e da espiritualidade para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Isto nem sempre é fácil. Enquanto nos debatemos entre um passado incômodo e um futuro incerto, pode parecer mais confortável apegar-se às vidas que conhecemos. Mas a sede de redenção
combina-se com outro atributo que todos os humanos compartilham: a esperança. A esperança de saúde e prosperidade, a esperança de justiça e virtude, a esperança de liberdade e de escuridão. Por ser tão grande o desafio, você deve começar devagar. Assista a uma aula inspiradora ou vá a uma conferência. Aprenda sobre Deus e a redenção. O propósito da criação, lembre-se, o primeiro passo para escapar da escuridão é admitir que isto é escuridão. Familiarize-se com estas ideias no seu próprio ritmo e você começará a ver um quadro mais amplo se formando em sua mente. Pare por um momento para refletir sobre as verdadeiras prioridades de sua vida. Faça do seu lar um ambiente amoroso. Faça do seu escritório um lugar onde a generosidade e a compaixão substituam o egoísmo e a agressão. E, acima de tudo, compartilhe estas ideias com sua família e amigos. Ou seja, propagar a luz, irradiar a luz. Se uma pessoa pode se decidir a fazer estas mudanças, então 10 podem. E se 10 podem também 100. E assim por diante. Afinal de contas, somos intrinsecamente bons. Nós, naturalmente, desejamos levar vidas melhores, mais produtivas, mais significativas. Comprometa-se hoje e exorte os outros a fazerem o mesmo. Após viajar por tanto tempo no escuro e tortuoso túnel da vida, estamos agora nos aproximando do seu fim. E começamos a sentir e ver a luz cálida e brilhante penetrando. Agora, então, não é a hora de hesitar. Não é a hora de ser cético ou egoísta. Mesmo as menores coisas, uma palavra amável, $1 para a caridade, uns poucos minutos de oração, são imensamente importantes. Devemos fazer tudo o que pudermos para conduzir pelo menos um raio de luz para as trevas. Nossa jornada está perto do fim. Estamos designados a alcançar o nosso destino. Nosso encontro com Deus. O próximo passo é seu. A 11 de abril de 1991, 11 meses antes de ficar doente, o Rebbe fez um discurso exaltado. Era uma mensagem comum redigida de modo enérgico, e a voz angustiada com que a pronunciou abalou e estimulou os seguidores a intensificarem esforços, a fim de preparar a si mesmos e ao mundo em geral para a redenção. Como vocês explicam que Mashiach ainda não tinha vindo? Perguntou Rebbe. Por que o nosso mundo ainda é um lugar onde o mal e o sofrimento predominam? Por que se aceita que a redenção não venha hoje à noite, nem amanhã, nem depois de amanhã? Vocês devem fazer tudo o que puderem para trazer imediatamente nosso justo Redentor. Não é suficiente gritar palavras de ordem. Cabe a cada um de vocês e a todos trazer a redenção final por intermédio de suas ações. Está nas mãos de vocês realizar o harmonioso, perfeito mundo de Mashiach. Na prática, somos nós que estamos encarregados desta tarefa, desta missão, deste desafio. Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Espera aí, deixa. O pessoal aqui também pode perguntar, comentar, participar. Eu tenho uma Vai pergunta. falar sobre o epílogo, Rabino. Calma, no epílogo, ainda não terminamos, acabamos de terminar o capítulo e já está no passo seguinte. Calma. Sim, Hanagiti. A gente percebe que tudo isso é tão forte, né, e acontece por conta própria, né? Não é nem... É uma força que vai conduzindo as pessoas nesse sentido. E a gente vê que mesmo pessoas que não acreditam, ou que não têm conhecimento nenhum, né, a respeito disso, elas estão sendo cada vez mais induzidas a agir dessa forma. As pessoas estão buscando uma situação melhor, uma vida melhor, uma conduta melhor, né? Mas mesmo essas pessoas que não acreditam e que não têm conhecimento, elas... Como vai ser tudo isso assim no momento da redenção? Principalmente as pessoas que não acreditam, que têm conhecimento, mas não acreditam assim
na vinda de Mashiach, né? Acho que eu vou dividir o teu tema em duas partes. Primeiro, a parte que as pessoas estão percebendo, que aquilo que falamos durante a aula, que realmente o mundo está se corrigindo, as pessoas querem um mundo mais civilizado, menos ganancioso, um mundo mais harmonioso. Isso é uma geral, que as pessoas estão procurando um certo conteúdo e sentido no mundo. E segundo, na segunda parte que você comentou, eu acho que é muito simples. Vamos seguir o exemplo do capítulo, onde temos luz e escuridão. Estamos todos na escuridão, mas na hora que alguém ligar a luz, mesmo quem não acredita, não vai poder negar que a luz foi acesa. Alguém que apertar um interruptor e ligar a luz, desculpa, com todo respeito, só o cego vai dizer que a situação está igual. Vai ser visível, a olho nu. Está claro? Perfeito, né? Perfeito, muito claro. Perfeito. E se não está Obrigada. claro, é só ligar a luz. Sim. Ok? Oficialmente vamos encerrar o capítulo aqui, a aula, mas eu vou continuar um pouquinho, vou ler o epílogo, para poder dizer que estudamos o livro completo, já uma folha e meia a mais, já que começamos mais cedo, podemos nos dar o direito de estender um pouquinho o horário e encerrar o livro. O Rebbe como Messias, este livro apresenta os ensinamentos e a sabedoria do Rebbe. Na verdade, uma parte, eu não diria que apresenta os ensinamentos e a sabedoria, é uma parte dos ensinamentos, uma parte da sabedoria. Rabino Menachem Mendel Schneerson. O Rebbe teria pedido que você lesse de forma atenta e objetiva e aplicasse estes ensinamentos à sua vida, tornando-se uma pessoa mais consciente e compassiva, melhorando a si mesmo e ao seu mundo, dando o melhor de si. Na verdade, esse é o sentido que toda a Torá. A Torá veio para nos melhorar, nos aprimorar, para a gente crescer, evoluir e, quando crescermos e evoluirmos, fazermos deste mundo um lugar melhor. De fato, aqui diz, o Rebbe teria pedido que você lesse de forma atenta e objetiva. O que eu sempre comentei que esse aqui não é um livro de leitura, é um livro de estudo, de reflexão, de análise. Então vamos continuar. E mesmo assim existe uma confusão que ofusca estes temas essenciais. A ênfase da maior parte da atenção dirigida ao Rebbe, em vez de estar no estudo e na aplicação de seus ensinamentos para possibilitar a redenção, deslocou-se quase que exclusivamente para a questão de ele ser ou não o Messias. Sem ignorar o fato de que este interesse reflete o profundo anseio humano por transcendência, esta aspiração só pode ser apreciada integralmente quando a colocamos em contexto com a busca universal por redenção e com a nossa ativa participação para nos tornarmos seu instrumento. Já que este livro apresenta as ideias autênticas do Rebbe, sem comentário pessoal ou opinião editorial. Creio que devemos abordar este tema perguntando: como teria o Rebbe respondido à questão de ele ser ou não o Messias? Uma pergunta que o Rebbe nunca respondeu. A abordagem deve se basear na verdade objetiva e não pode ser determinada pela opinião, emoção ou interesse sectário. Muitos interpretam e aprendem das palavras do Rebbe que ele deu a entender, que ele disse que sim, e outros dizem que não. Ou seja, cada um como interpreta os textos. O Rebbe ensinou que a Torá, a Bíblia, é o modelo de verdade objetiva, absoluta. Por conseguinte, precisamos procurar respostas que a Torá fornece, em vez de tentar manipular suas verdades para acomodar nossas crenças. Na Torá, Deus diz que a redenção virá para toda a humanidade e que será conduzida por um Messias, um líder global com uma mensagem universal e a capacidade de transmitir esta mensagem de um modo que ela ecoe no interior de cada pessoa na Terra. O Rebbe afirmou com clareza que agora atingimos o limiar da redenção e precisamos fazer nossa parte, aguardando e nos preparando para esta era, por intermédio do estudo das boas ações.
Um elemento fundamental nos ensinamentos do Rebbe é o reconhecimento de que Deus proveu cada um de nós com aptidões para realizar nossa missão na Terra, para atingir um estado de redenção interior e para reconhecer o líder que irá conduzir a redenção universal. Ninguém pode determinar quem seja o Messias, apenas por intermédio do estudo da compreensão das palavras divinas na Torá sobre o Messias, podemos perceber quem satisfaz este parâmetro, ou seja, quem está apto para ser um candidato, um forte candidato. E querer a gente, você tem vários candidatos, e a Guimarães nos conta, inclusive, que várias oportunidades tinham seguidores que apontaram seus líderes, seus mestres, como potenciais Mashiach. O próprio grande mestre Rabi Akiva achava que Bar Kokhba era Mashiach, até que Bar Kokhba foi morto por causa das suas transgressões. Mas ele acreditava que Bar Kokhba era Mashiach. Você vai dizer, o que é que aprendemos de aqui? Talvez que temos que ter um candidato. Tem que acreditar que Mashiach existe. Do mesmo jeito que Moisés, até que Hashem se revelou a ele e deu para ele sua santa e sagrada missão. Ele não sabia o que estava lhe esperando. Mesmo assim, de um determinado momento, ele se transformou no grande redentor do Egito, do povo de Israel que tirou do Egito. Mas ele tinha um potencial antes. Se depois, se quiser, podemos analisar isso mais em detalhe. O Rebbe ensinava apaixonadamente a autonomia durante uma busca espiritual. Ele nunca exigiu que alguém aceitasse sua autoridade como um Messias ou, quanto a isto, mesmo como um Rebbe. Ele apresentava seus ensinamentos altruisticamente a qualquer um que se interessasse em ouvir e em corresponder. Ele não se interessava pela perpetuação de seu nome. O Rebbe dizia com frequência que quando sua mensagem era partilhada com outras pessoas, isto deveria ser feito de uma maneira que fosse a mais benéfica para quem a recebesse. Se fosse melhor mencionar o nome do Rebbe dentro da mensagem, que assim se fizesse. Se isto de algum modo alienasse o ouvinte, ou já o cara fica com preconceito, já não quer ouvir, então a mensagem não deveria incluir seu nome. A autoexaltação era uma coisa antitética à figura do Rebbe. Ou seja, ele não queria se promover, não estava procurando isso. Portanto, o Rebbe ou Messias, você precisa responder a esta pergunta por si próprio. Lembre-se, entretanto, qualquer que seja sua resposta, ela precisa incorporar seu compromisso ao objetivo mais abrangente, motivando-o a aperfeiçoar-se e ao mundo à sua volta, inspirando-o a instaurar a redenção em si próprio e em cada pessoa que você encontre e antecipar a redenção do mundo inteiro. Muito interessante isso. Uma nota pessoal. Inicialmente, intitulei este livro Realidade, porque para mim, realidade é a palavra que encarna o Rebbe. E o Rebbe é uma palavra realidade. Ao falar, ouvir ou ler as palavras do Rebbe, uma pessoa sente-se trepassada por alguma coisa que é verdadeiramente real. Nenhuma superficialidade, nenhuma vaidade, nenhuma conversa inútil. Havia uma constante sensação de premência, uma sensação de que nossas ações realmente importavam, que as pessoas realmente importavam, que você e eu e tudo o que fazemos é de vital importância. É uma atmosfera de desfaçatez, egoísmo. Era mais do que revitalizante experimentar o sabor de uma tal realidade. Acredito que sob a superfície, muitos de nós são simplesmente complacentes. As pressões da sociedade nos convenceram de que dificilmente qualquer pessoa faz diferença, que nós iremos viver e morrer e, em última análise, o mundo continuará imutável. Mais do que qualquer coisa, o Rebbe ensinava que esta postura é simplesmente errada. Como um bom professor, ele comunicava isto por intermédio de suas ações, tanto quanto de suas palavras, por intermédio de seu talento para falar com sinceridade nas primeiras horas da manhã,
por intermédio de sua sensibilidade em relação a nossas fraquezas e inseguranças, por intermédio de sua paciência como mestre ao repetir uma ideia inúmeras vezes até que ela fosse absorvida, por intermédio de suas infinitas preces a Deus para aliviar a dor e o sofrimento humano. Em todas estas práticas, o Rebbe encarnava um compromisso inflexível com a virtude e a persistente confiança no espírito humano. Em nosso inconstante mundo, esta confiança cria uma segurança que não se abala nunca. Dá às pessoas uma razão significativa pela qual viver. Sinto falta do Rebbe. Eu choro pelo Rebbe, um verdadeiro homem de Deus. Em meu coração e em minha mente, ele ainda fala por horas a fio. Seu semblante iluminado, partilhando conosco um sabor de realidade, eu tenho compromisso de partilhar o Rebbe com todo mundo com quem entro em contato. Não há dúvida em minha mente que o Rebbe e sua mensagem irão prevalecer. A realidade sempre prevalece. É a sua natureza. Agora um comentário meu, acho que ele ter dado ao livro o nome Rumo a uma Vida Significativa foi realmente muito maior e mais apropriado, pois, de fato, hoje estamos levando uma vida mais significativa. Esse livro nos leva justamente a transcender, fazer uma vida que tem significado, pois tentamos e almejamos melhorar o mundo no qual vivemos, para que em breve possa Mashiach partilhar e estar entre nós.